queridos amigos, olá, queridas irmãs, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta agora com o nosso primeiro capítulo do livro Tambores de Angola. Vamos dar início à leitura do primeiro capítulo, ok? E esse primeiro capítulo ele está dizendo sobre fascinação, ok? Bom vídeo para todos. Que vocês possam ter o esclarecimento, que eu possa ter o discernimento, a paz e a tranquilidade de poder ler o livro e de poder passar um pouco de conhecimento através do livro para vocês, ok? Um beijo no coração de cada um, bom vídeo para todos, uma boa leitura, que Deus, que Jesus e Nossa Mãe Santíssima, a partir de agora, neste exato momento, nos abençoe e dê a paz e a tranquilidade para começarmos o nosso trabalho, esse trabalho que são as leituras dos capítulos aqui do nosso livro, ok? Desse livro maravilhoso, ok? Vamos lá. Capítulo 1, Fascinação. Abril de 1983. O sol se assemelhava a um deus guerreiro, lançado suas chamas que aqueciam a morada dos mortais, como dardos flamejantes que ameaçavam a vida dos homens. Fazia intenso calor naquele dia, quando o senhor Erasmino se dirigia para o seu escritório na Avenida Paulista, que neste momento regurgitava de gente, com o seu trânsito infernal desafiando a paciência daqueles que se julgavam possuidores de tal virtude. Desde muito cedo, sentira estranhas sensações que não sabia definir, embora houvesse gastado seu precioso fosfato na tentativa inútil de encontrar explicação para o sentimento esquisito, para as impressões que tentavam dominá-lo. Nunca se sentira dessa forma e confessava a si mesmo que algo o incomodava sobremaneira. Quando a sua mãe o aconselhou a rezar antes de sair, acabou ignorando-a, pois a velha, acostumada com certas posturas místicas, não fazia lá o seu gênero. A pobre mãe tentara de todas as formas convencer o filho desnaturado a se deter um pouco para conversar, para trocarem algumas impressões. Ele se recusou terminantemente, alegando a escassez de tempo em vista das atividades profissionais. A cabeça parecia rodopiar com a sensação de tontura que o dominava aos poucos. Eram impressões novas, diferentes daquelas consideradas normais até então. Parecia pressentir vultos em torno de si, mas não conseguindo precisar exatamente o que acontecia. Tentou mudar de pensamento, em vão. Começou a suspeitar que estava ficando louco ou, pelo menos, sofrendo de algum problema neurológico, tais os sintomas que detectava em si. Já fazia algum tempo que não conseguia dormir direito. Parecia acometido de pesadelos e passava noites acordado, sendo obrigado, pela manhã, a tomar alguns medicamentos para conseguir trabalhar direito. Sintomas de melancolia, aliados à depressão, sucediam-se ou completavam-se para estabelecer o clima psíquico adequado para a sintonia com mentes desequilibradas. Erasmino foi-se desgastando psicologicamente pelo incômodo que sofria. Procurou médicos e psicólogos, gastando muito dinheiro em tentativas que se provaram inúteis em seu caso particular. Aos poucos, foi-se achando perseguido pelos colegas de trabalho. Em todos via adversários gratuitos que, segundo sua suspeita, o espreitavam para tentar de alguma forma e por motivo ignorado se livrar dele
tomar o seu lugar no emprego ou interferir em sua vida. A psicose foi a tal ponto que, mesmo em relação aos familiares, pensou sofrer perseguição. Não adiantavam os conselhos da mãe e as sessões com os psicólogos já haviam terminado, sem se obter algum resultado mais definido. Seguindo o conselho de amigos, começou a frequentar lugares de suspeita moral, entediando-se com as aventuras sexuais que de pronto tornaram sua vida um tormento ainda maior. Foi justamente a partir de tais aventuras que a problemática começou a piorar. Erasmino eram sussurros a princípios distantes e depois mais constantes, em casa, no trabalho ou nas tentativas de diversão. À noite parecia ouvir vozes que chamavam pelo seu nome. O desespero aumentou quando, determinado dia, ao levantar-se, deparou com o vulto de um homem prostrado à entrada do seu quarto. A visão se apresentava a seus olhos estupefatos, como sendo um senhor idoso, todo envolto em roupas esfarrapadas e apresentando os dentes podres, em estranho sorriso emoldurando o rosto. Percebeu ainda, antes de desmaiar, o mau cheiro que exalava da estranha aparição, causando-lhe intenso mal-estar. Entre imagens de pesadelo e da realidade, pode perceber-se em ambiente diferente de onde se encontrava o seu corpo físico. Parecia algo familiar. Não era tão desagradável na aparência aquele lugar. As impressões estranhas que sentiam vinham de algo que pairava no ambiente, talvez da atmosfera local. Em meio a vapores que envolviam sua mente, quem sabe do próprio lugar onde se encontrava, percebeu estranha conversa. Sentado em uma cadeira de espaldar alto, um espírito estava de conversa com alguém que lhe parecia de certa forma familiar. Nós o queremos exatamente como se encontra. Sua mente está confusa e não acredita muito em nossa existência. Aos poucos, vamos minando-lhes as resistências psicológicas e o caos estabelecer. Gargalhadas foram ouvidas naquela situação e paisagem mental em que se envolvera. Tal pesadelo parecia não ter fim, quando se sentiu atraído ao corpo pelos gritos de alguém. Quando acordou, secundado pelos familiares aflitos, resolveu contar todo o tormento que vivia há alguns meses. Procurei médicos, psicólogos e até já fiz uso de alguns medicamentos. Mas tudo foi em vão. Nada surtiu efeito. Acredito que esteja ficando louco ou alguma coisa semelhante. Que é isso, meu filho? Falou a mãe, que tudo ouvia desconfiada. Parece até caso de mediunidade, aventurou a irmã. Erasmino levantou-se furioso com as duas, pois não admitia a hipótese de alguma interferência espiritual, a tudo julgando como produto de sua própria mente. Por mais que procurassem a causa dos males que o acometiam, não conseguiam uma explicação lógica, racional. Os dias se passaram e o clima era de intranquilidade entre os familiares devido à atitude de Erasmino para com sua irmã. A tensão se estabelecera em razão das dificuldades em solucionar o caso, que a cada dia parecia mais e mais complicado. Novamente, estava em casa, desta vez preparando-se para sair com alguns amigos,
quando, ao entrar na sala, estranho mal-estar o dominou. Parou entre os umbrais da porta. Os amigos que, naquela ocasião, já sabiam o que vinha ocorrendo, ampararam-no, conduzindo-o para o sofá, providenciando uma bebida para que ingerisse, tentando amenizar a situação. O efeito da bebida foi como uma bomba. Imediatamente tudo girou à sua volta, e um torpor o invadiu de imediato, levando-o quase à inconsciência. Começou a gaguejar, não conseguindo coordenar as ideias que lhe afluíam à cabeça. Num misto de pavor e desespero, por conhecer o que se passava com ele, tentava impedir que sua boca emitisse palavras que já não dominava mais. O transe estabelecido ouviu sair de sua própria boca uma entonação diferente de que lhe era própria, as palavras nem tanto corteses. Miseráveis, miseráveis, falava com estranha voz, eu o destruirei, eu farei com que repare o mal que me causou. Continuava falando, transtornando a todos, que ouviam estarrecidos a voz diferente que saía de sua boca. São todos covardes, têm medo de mim, não sabem o que pretendo nem quem eu sou. Continuou a falar a voz que fazia uso de suas cordas vocais, causando o desespero da família e dos amigos, que tentavam em vão chamá-lo pelo nome, pretendendo acordá-lo do transe, sem ao menos saberem o que se passava. Depois de muitas tentativas, prostou-se finalmente ante os olhos aflitos de sua mãe e de sua irmã, que eram atendidas pelos amigos. Olhos esbugalhados, Erasmino chorava como criança, pois conservara a plena consciência do ocorrido, não conseguindo, no entanto, coordenar as palavras que lhe saíam da boca. O que ocorreu depois foi um verdadeiro interrogatório que os amigos lhe faziam enquanto a senhora Nikita, sua mãe, corria chamando a vizinha para auxiliá-la, pois nunca vira o filho em situação semelhante. Sabe, dona Nikita, eu queria muito lhe falar desde há alguns dias, mas a senhora não me dava oportunidade. Eu não sei o que está acontecendo com meu filho, dona Ione. Ele está muito diferente, mas o que ocorreu agora foi o máximo que eu poderia aguentar. Eu tenho medo do meu próprio filho. Imagine como posso conviver com tudo isso. É tudo tão estranho que não me restou outro jeito senão recorrer à sua ajuda, falou chorando. A senhora tem que ter muita fé, pois o caso de Erasmino pode ser muito difícil. Eu acho que ele é médium e tem que desenvolver. Por isso ele está levando couro dos espíritos. Olha, eu sei de casos em que a pessoa até chegou a ficar louca por não obedecer aos guias. É um caso muito sério. Mas o que eu posso fazer para ajudar o meu filho? Ele não sabe mais o que fazer para ficar livre do problema. Está desesperado. Faz assim, eu hoje vou lá na sessão de Mãe Odete e falo com ela. Quem sabe ela pode nos ajudar. Mais tarde, então, nós duas vamos lá e conversamos com ela juntas. Talvez até Erasmino nos acompanhe e faça um tratamento lá no centro. Você frequenta esse tipo de lugar? Como você nunca me falou nada? E a senhora não sabe. Eu sou médio de berço. E olha que mãe Odete me disse que eu sou daquelas bem fortes e que os meus orixás trabalham nas 7 linhas. Mas o que significam essas 7 linhas? Eu não entendo nada disso. Olha, dona Nikita, eu também não entendo direito o que é isso.
Não, mas que é verdade pois mãe Odete é pessoa muito respeitada no meio, e ela não iria mentir para mim. Agora, cá para nós, a senhora podia ir conversando com Erasmino, enquanto eu falo com a minha mãe, de santo, tentando convencê-lo a ir fazer uma visita lá no terreiro, assim quem sabe ele melhora. Durante uma semana, Erasmino ficou com profunda depressão, precisando recorrer a medicamentos antidepressivos para tentar se reerguer. Novamente foram consultados médicos e um psicólogo amigo da família, que em vão tentou os recursos conhecidos para demover Erasmino daquele estado. Dona Nikita, mulher simples, fazia suas orações rogando ao alto que enviasse recursos. Não sabia mais o que fazer para ajudar o filho, que sofria muito com as coisas estranhas que estavam acontecendo. A família se tornara um caos. Um pobre filho corria o risco de perder o emprego e os amigos que já não apareciam como de costume. Orou durante noites seguidas, até que do alto apareceram recursos, mas era necessário que ela pudesse captar os pensamentos que lhe eram sugeridos. E assim chegamos ao final do primeiro capítulo. Eu espero que possa estar sendo esclarecedor essa psicografia, esse livro psicografado. E nós vamos dar continuidade no próximo vídeo do capítulo 2, que fala da mãe Odete. Que Deus, que Jesus, que Nossa Mãe Santíssima abençoe a cada um de nós, hoje e sempre. Que assim seja.